Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos estudar hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos ver aqui quantos versículos tem capítulo 13. São 58 versículos. Mateus 13, 58 versículos. É um capítulo que tem muitas parábolas, né? Inclusive a parábola a parábola do semeador, né? Eu ia falar o bom semeador, né? Não é o bom semeador, né? É o semeador. Então nós vamos estudar hoje essas parábolas de Jesus, tá bom? Mateus 13, deixa a sua Bíblia aberta. Olha o versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se retiraram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E verso 3, e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia. Então, Jesus usava muito essa ferramenta das parábolas para falar dos princípios espirituais. Por exemplo, uma parábola é uma história, né, não real, talvez uma história, um acontecimento, uso do que o pessoal conhecia, da vida das pessoas. Então ele usava essa ferramenta, essa estratégia de parábolas. E Jesus era um professor, né, um mestre. Jesus era um mestre do ensino, então ele usa parábolas para explicar os mistérios do reino de Deus. Interessante, quando Jesus foi falar da importância do cristão, Jesus usou a parábola, Jesus falou do sal da terra, da luz do mundo, a metáfora, né, do sal da terra e da luz do mundo. E quando ele vai falar aqui algumas coisas, uns ensinos hoje, ele vai usar então muitas parábolas. Então, como esse grande mestre que era Jesus, ele usava as parábolas de forma que pudesse revelar algum ensino e ocultar outro. Interessante esse ponto aqui em Mateus capítulo 13. Olha o verso 10, Mateus 13. Então os discípulos perguntaram: Jesus, por que ele fala por parábola? E respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, mas aqueles não lhe é concedido. Então veja bem, Mateus 13, nós vamos ver várias parábolas aqui em Mateus 13. E parece que a parábola tinha uma função de revelar para aqueles que queriam o evangelho e ocultar para os fariseus que só estavam ali para criticar, condenar, zombar. Então parece que ele usava as parábolas nesse sentido, revelar, ensinar um princípio espiritual de maneira muito simples, mas também ocultar para os fariseus, escribas, o sentido das coisas, tá? Então, a primeira parábola que nós temos aqui em Mateus 13 é a parábola do semeador. Então, veja lá, começa no verso 3. Eis que o semeador saiu a semear. Essa primeira parábola de Mateus 13 é a maior, inclusive, do capítulo. Então vamos imaginar a cena: um homem andando ali no campo, levando uma bolsa, uma sacola com sementes, e ele andando, ele vai lançando aquelas sementes, lançando sementes. Então nós temos algumas coisas nessa parábola. Nós temos a pessoa que semeia, a semente em suas mãos, o solo, qual o tipo de solo e como que esse solo recebe essa semente, que aí vamos dizer que seria a colheita depois, né? Ou a semeadura. Então, possivelmente aqui, né, Jesus é o que semeia, a semente é a palavra de Jesus, a Bíblia, o solo é o nosso coração, né? E a semeadura é o que vamos fazer com essa semente da palavra de Deus. Então, o Mateus 13,
ele vai começar com essa parábola do semeador. Então vamos ver aqui 4 tipos, né, de solo. 4 tipos. Primeiro, o verso 4, Mateus 13:4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Então, é interessante nessa parábola, se você quiser ver na sua Bíblia, do verso ali 3 até o verso 9, ele vai contar a parábola. E depois, do verso 10 em diante, deixa eu ver até onde aqui, até o verso 23, ele vai explicar, Jesus mesmo vai explicar a parábola. Vamos tentar ser didático aqui e vamos já pegar, por exemplo, o que Jesus fala e a explicação, tá? Então eu vou colocando aqui paralelo para facilitar aqui o entendimento. Então vamos lá. Então, retomando, Mateus 13, a primeira parábola, a parábola do semeador. Tem 4 tipos de solo que essa semente vai cair. A semente, Jesus é o semeador, a semente é a sua palavra, o solo o nosso coração. A primeira semente caiu à beira do caminho. Versículo 4 fala isso. A explicação, veja na sua Bíblia, verso 19. Quem que é esse beira do caminho? A todos que ouvem a palavra e não compreendem. Vem o maligno, arrebata-lhe o que foi semeado no coração. Este é o que é semeado à beira do caminho. Então, o primeiro solo é aquele solo, vamos imaginar, o que é a beira do caminho? Ela caiu fora da terra, ela caiu à beira do caminho, ela não caiu no solo, ela caiu talvez na estrada, na terra ali, ela caiu, vamos dizer hoje aqui na nossa linguagem da cidade, ela caiu no asfalto, né? Então ela não tem solo. Então esse é o primeiro grupo. O primeiro grupo é aqueles que ouvem a palavra, não compreendem. Interessante fala aqui, né? Mateus 13:19, vem o maligno e arrebata do coração a semente. Interessante o agir de Satanás. Aqui é o coração duro, aquele coração que não quer ouvir a palavra de Deus. Aquele coração que não tem interesse nas coisas de Deus. Esse é a beira do caminho, não quer nem ouvir. E ainda tem o aliado que é Satanás, né? Que é o maligno que arrebata do coração. Aí vamos para a segunda. Nós temos 4 solos na parábola do semeador. O segundo é o solo rochoso, vamos chamar solo rochoso. Outra parte caiu em solo rochoso, verso 5. Onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo o sol queimou, porque não tinha raiz. Aí você vai para a explicação no verso 20, Mateus 13:20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então o segundo coração, o primeiro eu disse aqui, né, cai no asfalto, não tem interesse em ouvir, não tem vontade de conhecer a palavra de Deus. O segundo, ele até cai no solo, mas é um solo rochoso, tem pouca terra e não cria raiz, então dura pouco, não penetra com profundidade. Então é essa pessoa que crê por pouco tempo, vai num culto, ouve um sermão e não volta mais na igreja, vai numa célula, um visitante, mas não... O primeiro, vamos dizer assim, o primeiro é aquele que nem vai, né? Fala assim, vamos lá no culto, vamos lá na célula, vamos lá na reunião de oração. Não, nem vou. Esse é o primeiro. O segundo, ele até vai, mas não tem profundidade, a fé é temporária, não tem conversão, isso aí, superficial. A segunda é o segundo coração, o segundo solo. A pessoa assim, ela até vai, mas não cria raiz, não tem solo, pouco tempo, enfim, a gente vê muito isso também no dia a dia da igreja, da evangelização, no dia a dia das células, quando a gente convida pessoas, a gente vê primeiro esse grupo de pessoas que nem querem ir, depois a gente vê um grupo de pessoas, segundo grupo de pessoas que vão, gostei, mas não voltam, não tem assim não cria, né, a semente não cai no solo.
Aí vem o terceiro, verso 7, é a que caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Aí Jesus explica, né? Como eu estou dizendo aqui, ele fala a primeira parábola, depois ele vai explicando, verso 22, Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então veja bem aqui, a terceira, né, a terceira semente, ela foi semeada nos espinhos. Ou seja, aqueles espinhos são o que Jesus falou, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas. Então é aquela questão de quem é o dono do meu coração. Então vamos dizer, o primeiro convida para ir na igreja, nem vai. O segundo vai, mas um culto não vai mais. O terceiro, ele até começou a ir, começou a gostar, começou a participar das coisas da igreja, começou a se interessar pela Bíblia, ler em casa, mas logo vem os cuidados do mundo, as riquezas, os deleites. Tem um trecho lá que fala concupiscência dos olhos, da carne, do mundo. E assim fica um campo de batalha ali o coração. Eu sou de Deus, eu sou do mundo. Que lado eu estou? Eu vou para a igreja, eu vou para a festa. Eu vou para a igreja, eu vou para balada. Fica aquela confusão. A gente vê muito isso também no dia a dia da caminhada cristã. Então os espinhos, eles sufocam a fascinação pelo mundo, pela riqueza, pela fama, pelo talvez o sexo, as drogas, seja o orgulho, a vaidade, tanta coisa, né? E assim sufoca a palavra de Deus. E a última, a quarta, o verso 8, Mateus 13, 8, outra, enfim caiu em boa terra e deu fruto, 100, 60 e 30 por um. A explicação vem no verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30. Ou seja, a última semente é aquela que caiu num lugar bom, num bom coração, e ela deu fruto, ela frutificou. É um solo propício a essa semente, e assim vem uma colheita. Então olha que coisa interessante, 4 sementes, 4 solos, né, que receberam essa semente. O primeiro nem quis ouvir, o segundo ouviu, mas rapidamente esqueceu, o terceiro ouviu por mais um tempo, ficou mais um tempo, mas aí os espinhos, a fascinação, as riquezas engoliram, e o último permaneceu. Então eu acho que chega a ser até um pouco assim, essa estatística um pouco cruel, porque você vê, daria 25% só de colheita, ou seja, se você evangelizou 4 pessoas, uma pessoa somente que daria o fruto. Então você vê o desafio da evangelização, mas o lado positivo é que aquele que é o coração que abre para Cristo, essa semente produz colheita, essa semente produz 100, 60 e 30, ou seja, essa pessoa vai multiplicar muito mais a palavra de Deus, ela vai levar para muitas pessoas a palavra de Deus. Então isso que nos anima a continuar evangelizando, de encontrar essa boa terra, esse bom coração, esse coração que recebe a palavra de Deus, porque esse vai dar uma linda colheita. Mas também não devemos ficar frustrados na obra da evangelização, no dia a dia, você que evangeliza os seus parentes, evangeliza os amigos, fala de Deus e muitos não querem ouvir, muitos ouvem por pouco tempo, outros depois de uma longa caminhada se perdem. É normal, Jesus já tinha dito que ia ser assim, o solo do coração humano. Então isso não nos deve entristecer, mas saber que seria isso, que nós teríamos só 25% de resposta de pessoas para ouvir. Então vamos dizer, você vai fazer uma reunião de oração na sua casa, você convida 10. Só viria na sua casa possivelmente e ficaria, né, na palavra 2,5, 2 pessoas de 10 que você evangelizou. É uma estatística baixa, mas realística do que é o desafio da evangelização.
Então a parábola do semeador mostra isso, que no dia a dia que a gente estiver evangelizando, a gente está ciente de que vai ter o coração duro, que não vai querer ouvir, vai ter a pessoa que vai ouvir, vai só uma vez e não vai voltar, e vai ter outros que vão ficar um pouco tempo e vão também se desanimar, e aquele último que vai permanecer, né? Então é um alerta, penso, bem importante para nós esse assunto. Como eu disse, Mateus 13 é um capítulo de muitas parábolas. Vamos para a segunda parábola do Mateus 13, como a proposta é estudar não uma parábola, mas um capítulo por dia aqui com vocês. Então Mateus 13 tem uma parábola do joio e do trigo. O verso 24 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, 25, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, Mateus 13, 24 a 26, temos a parábola do joio e do trigo. Ela vai até o 30. Vamos entender então essa parábola aqui. Jesus contou quem que é o semeador aqui também, né? É Jesus, o campo é o mundo, o joio são os filhos do diabo, o trigo são os filhos de Deus, e aqui os discípulos vão perguntar para Jesus o significado da parábola do joio e do trigo. Quer ver? Olha o verso 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, chegando a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, Jesus. 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. 39. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, os cefeiros são os anjos. Então veja que o próprio Jesus aqui explicou tanto a parábola do semeador, quanto a parábola do trigo, do joio e do trigo. Está no verso 36 aí. O que seria essa parábola? Vamos trazer para nós. Vamos falar ovelhas e bodes, joio e trigo, crentes e incrédulos. Eles estão misturados dentro da igreja, dentro da família, né? Dentro de qualquer lugar que se propaga a palavra de Deus. Ali está misturado o joio e o trigo. A gente não sabe quem é quem. Senhor, então os discípulos falaram assim: Jesus, então vamos tirar o joio. Vamos entender que não é para a gente tirar o joio. O verso 27, Mateus 13, 27, deixa sua Bíblia aí, se você quiser, aberta. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Veja bem, então, nós não devemos, não é nossa missão separar o joio e o trigo. Não é nossa missão dizer: você é filho do capeta, sai daqui da minha casa, sai daqui da minha igreja, sai daqui da minha célula, do meu pequeno grupo. Não é nossa missão. Não é nossa missão avaliar. Quem vai fazer isso, diz a parábola, é Jesus. Por quê? Porque nós não sabemos se, quem sabe, quando vamos arrancar o joio, arrancamos também o trigo. Fala que não, para que você não arranque o trigo. Porque a gente sabe que tem muito pastor aí, sei lá quem, vamos dizer líder, bispo, apóstolo, ou sei lá o que vai falar: não, você é um joio, você está aqui infiltrado, você é do capeta. Aí ele vai lá e tira a pessoa que nem era. Aquela pessoa talvez tenha um problema emocional e está causando ali vamos dizer ali, uma desarmonia no grupo de louvor, no ministério infantil, mas a pessoa tem um problema emocional, não significa que ela é um joio. Talvez o joio realmente que deveria ser tirado não é nem ela.
Mas você não tem essa missão, eu não tenho, ninguém tem essa missão é de Jesus. O que nós temos que fazer é acolher as pessoas, é caminhar com as pessoas, é perdoar elas se elas quiserem ser perdoadas, pedirem perdão, perdoar, caminhar junto e deixar o próprio Cristo fazer isso. Isso vai ser na consumação do século, né? Quando ele vir, ele disse, muitos que falam, Senhor, Senhor, não os conheço, nunca os conheci. Então não compete a nós separar e julgar e avaliar e ficar tentando selecionar quem é joio, quem é trigo. Não, vamos fazer a nossa parte, semear a palavra, vamos tentar viver em paz com as pessoas, né? Como diz a Bíblia, que depender de você, tende paz com todos. Deixa o tempo da consumação chegar e aí ele vai tirar o joio do trigo, tá bom? E vai ser um dia de muita surpresa, penso, para muitos muitos de nós que hoje não sabemos quem é joio e quem é trigo. Então compete-nos deixar isso para o nosso mestre, o Cristo. Como eu falei, Mateus 13 é um capítulo de muitas parábolas. Já falamos aqui a parábola do semeador, já falamos a parábola do joio e do trigo. Agora no verso 31, a parábola do grão de mostarda. Verso 31, Mateus 13, acompanha aí na sua Bíblia. Outra parábola lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade o menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. A parábola do grão de mostarda, Jesus está nos ensinando aqui que o que parece insignificante, o que parece pequeno, o que parece a menor das sementes de hortaliças, ela vai ser uma linda árvore. Ou seja, aqui representa talvez a nossa fé muitas vezes fraca, mas que pode virar um grande projeto nas mãos de Deus, a nossa vida. Você sabia que os grandes rios começam em pequenas nascentes de água? A parábola do grão de mostarda nos mostra que pequenos começos tão insignificantes podem ter desfechos surpreendentes. O reino de Deus é como uma semente de mostarda. Algo tão pequeno, algo que parece tão insignificante, mas que hoje chegou no mundo inteiro a palavra de Deus. Aqui em Rondonópolis, onde você me assiste, em todo lugar do mundo, nós temos a palavra de Deus sendo pregada. Começou com uma pequena semente e hoje aves do céu aninham-se nos ramos dessa árvore. Essa é mais uma parábola de Mateus 13. Mais uma parábola. Olha lá, em parábola, vamos retomar comigo? Parábola do semeador, parábola do joio e do trigo, parábola do grão de mostarda e agora a parábola do fermento, verso 33, Mateus 13, 33. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Não sei aí quem de vocês que me assiste gosta de cozinhar, gosta de fazer um pão caseiro ou fazer um bolo. Existe um negócio lá chamado de fermento. O que é o fermento? O fermento é algo que cresce, é algo que aparentemente tão secreto, que não, muito pequeno, mas de modo silencioso ele age naquela massa e aquilo vem ser grande. Ou seja, qual que é a aplicação dessa parábola? É que o reino de Deus está em coisas que a gente muitas vezes não vê. Deus trabalha de dentro para fora, do invisível para o visível. Esse fermento ali, uma pouquinha coisa, ali, uma colher, e de repente ele transforma aquela massa.
Assim é o reino de Deus, assim é a expansão da palavra de Deus. É como um fermento que usado em uma farinha para levedar essa massa. É outra parábola que Jesus contou. Nós temos mais algumas parábolas aqui ainda em Mateus 13, mas aí, versículo 34. Olha aqui, todas essas coisas de Jesus à multidão por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia. Eu estou dizendo aqui, por que ele falava por parábola? Cumprindo a profecia aqui a profecia de Salmo 78, 2, abrirei os lábios em parábolas. E também retomando aqui, porque os fariseus não entendessem. Porque os fariseus ficavam ali só para buscar alguma forma de acusá-lo, de alguma forma de atrapalhar o ministério de Jesus. Então ele começou a falar por parábolas, para alguns entenderem e outros não. Olha, já falamos a parábola do semeador, Mateus 13, parábolas do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, parábola do fermento, e mais uma, tem acho que umas duas aqui, mais umas 3 ainda. Parábola do tesouro escondido, verso 44, olha lá, é bem curtinho agora, tá rapidinho. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Jesus fez mais uma parábola aqui, falando que uma pessoa que acha um tesouro, ele vai lá e compra aquele campo, porque naquele campo tem um tesouro, e ele se apega àquele tesouro, e ele ama aquele tesouro, porque a palavra de Deus é um tesouro por excelência. O reino de Deus vale maior do que qualquer coisa nessa terra. Então, aqui Jesus está engrandecendo, exaltando nessa parábola o valor oculto, escondido, que é encontrar a palavra de Deus. Eu tenho nessa caminhada pastoral, eu tenho a alegria de encontrar muitas pessoas assim, que acharam esse tesouro da palavra de Deus e hoje valorizam isso em primeiro lugar em suas vidas. Acharam a Bíblia Sagrada, acharam as Escrituras, acharam esse tesouro escondido e hoje leem a Bíblia todos os dias, meditam na palavra e têm isso como um grande tesouro no seu coração, na sua vida, porque era um tesouro que estava oculto, um tesouro que estava escondido, e esse tesouro foi encontrado. E a palavra de Deus hoje, ela faz toda a diferença no seu dia a dia. Então, é muito real a parábola do tesouro escondido. Avançando, Mateus 13, a parábola da pérola, 45, verso 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e compra. Está ligado aqui essa parábola da pérola com a parábola do grande tesouro. As pérolas, na época de Jesus, elas tinham um valor muito alto. Elas eram obtidas no Golfo Pérsico, no Oceano Índico. Então essa parábola da pérola mostra um significado de encontrar algo, um tesouro. E qual o maior tesouro que nós temos? É a própria palavra de Deus. Esse é o maior tesouro. Olha, você pai, você mãe, você pode deixar bens para os seus filhos, mas se você deixar para eles um legado da palavra de Deus, da sua boa condução, de como levar a sua vida de forma íntegra, de forma correta, você deixou ao seu filho o maior tesouro que você pode dar. Muitos pais, quando morrem, deixam para os seus filhos muitas casas, muitos carros, apartamentos, e aqueles filhos em poucos anos, em poucos meses, acabam com tudo. Outros deixam para os seus filhos, podem deixar bens, mas deixam um outro tesouro, que é a palavra de Deus. E eles, quando partem, aqueles filhos continuam a construir no alicerce, na rocha, edificados em lugar seguro.
e são felizes, e tem paz no lar, tem paz na família, tem paz no casamento, tem paz na alma, tem paz no sono, porque tem o maior tesouro, a pérola, que é a palavra de Deus. E aí aqui já indo para o final, muitas parábolas, Mateus 13, né? Parábola do semeador, do joio e do trigo, parábola do grão de mostarda, parábola do tesouro, parábola da pérola. Aí tem a parábola aqui de uma rede, interessante, acho que tem muitos aqui não sabiam quantas parábolas tem aqui na Bíblia, né? Eram umas parábolas meio desconhecidas, né? Geralmente a gente conhece mais aquela parábola do bom samaritano, parábolas mais do filho pródigo. Aqui tem muitas parábolas pequenas, bonitas. Parábola da rede, verso 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolheu peixe de toda espécie. Quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e o ruim deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola está aqui ligada com a parábola do joio e do trigo. Você vê que tem aqui umas parábolas em Mateus 13 que estão em conexão. Então você pega, por exemplo, a do joio e do trigo, ela está em conexão com a parábola aqui agora da rede. E a parábola do tesouro, da pérola, também estão em conexão umas com as outras. Então tem conexões aqui. O que seria essa parábola? Vamos imaginar aqui uma pescaria. Ali naquela pescaria, quando eles terminam, os pescadores, eles trazem os peixes e eles escolhem os peixes bons para um cesto e os peixes ruins jogam fora. Ou seja, assim será na consumação do século. Os anjos separarão os maus e os justos. Então, está ligado também com a parábola do joio e do trigo. A gente não sabe hoje quem realmente é da fé. E não compete a nós também escolhê-los. Isso compete aos anjos. Os anjos, a Jesus, eles julgarão cada um. Mas Jesus já disse lá, muitos dirão, Senhor, Senhor, eu nunca os conheci. Os lobos que estão em pele de ovelha, os que estão no ambiente da igreja, mas muitas vezes é joio, muitas vezes é peixes ruins, muitas vezes são os lobos. Então, sede simples como as serpentes, espertos, simples como as pombas, espertos como as serpentes. Fiquem atentos. Não é para nós separarmos, mas para a gente saber que tem coisas envolvidas aí. Aí Jesus estava direcionando para os fariseus, para os escribas, que estavam o tempo todo ali, né, querendo encontrar algo que desabonasse a sua conduta. Finalizando Mateus 13, um capítulo longo, né? Versículo 51, a aplicação das parábolas. Entendeste todas essas coisas? Disse Jesus. Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Ou seja, Jesus está falando aqui no final das suas parábolas que ele é como um pai que senta naquela mesa. Vamos lembrar antigamente, né, que não tinha WhatsApp, não tinha televisão, não tinha Netflix, então sentava naquela mesa, não tinha o que fazer, você está na mesa, conversar, e começava a contar histórias, parábolas. Então Jesus está mostrando que ele é como esse pai, que tem muitos ensinos tão importantes para nos passar, como nós falamos aqui hoje. Aí eu encerro em Mateus 13, 53, Jesus rejeitado em Nazaré. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia, de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Eu falei que o ministério de Jesus ele tinha duas áreas muito fortes, o ensino, que aqui nós estamos vendo, e as curas. E aí as pessoas estão admiradas com tanta sabedoria. E o verso 55, não é este o filho do carpinteiro?
Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então vamos entender aqui para finalizar o capítulo. Jesus está fazendo tantos ensinos, tantos milagres, as pessoas estão admiradas. Aí alguns deles, mas esse aí não é Jesus o carpinteiro? Esse aí não é Jesus aquele que viveu ali em Nazaré? Ou seja, não é aquele homem comum? Né? Verso 56. Não vivem entre nós todas suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então veja, para a gente finalizar Mateus 13, que eles viam Jesus simplesmente como um carpinteiro, filho de Maria, os irmãos, o nome dos irmãos, das irmãs. E Jesus então se admira com a tamanha incredulidade e fala que não fez ali muitos milagres. Por quê? Porque eles não tinham fé, eles estavam julgando, ou seja, enfermos deixaram de ser curados, pecadores de serem perdoados, deixaram de ouvir as palavras de Jesus. Por quê? Porque onde quer que um profeta tenha honra, não será entre a sua família, disse Jesus. Então ali eles não conseguiam enxergar Jesus como o Salvador do mundo, mas sim como Jesus, carpinteiro. Que possamos refletir também nesse assunto aqui sobre a intimidade com o sagrado. Quando estamos muito próximos do sagrado, será que perdemos da divindade, do poder de Jesus, do que Ele pode fazer, dos milagres? Obrigado pela sua paciência, um texto longo, né? Hoje aí 58 versículos, tomamos um tempo aí para explanar, mas que Deus abençoe e uma excelente tarde a todos, e que a palavra de Deus sempre encontre guarida no seu coração. Até mais.